E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Tatuador Sem Fronteiras. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jordan, sou tatuador profissional há 27 anos, especializado em fine line, microrealismo e storytelling. E antes de continuar esse vídeo, eu preciso falar para vocês que eu tô com um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, onde eu posto dicas de tatuagem, workshop, bastidores de viagem e muito conteúdo bacana que eu não posto no Instagram, eu posto nesse grupo. Então, se fizer sentido para você, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você entra lá no grupo que será muito bem-vindo. Pessoal, eu vou resumir aqui, fazer um resuminho bem rápido da minha história no mundo da tatuagem, tá? Não vou colocar muitos detalhes, depois eu faço um vídeo mais elaborado, porque eu vim aqui bater um papo descontraído com vocês mesmo e mais para fazer a introdução do canal. Porque amanhã eu começo a postar os vídeos do canal e esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Então eu gostaria que vocês me conhecessem um pouco mais e soubessem quem é que está por trás desses vídeos no canal do YouTube. Tá bom? Então vai ser um bate-papo bem rápido aqui, bem descontraído mesmo, nada muito roteirizado. Então eu vou contar um pouquinho aqui da minha história no mundo da tatuagem. Eu comecei a tatuar em 1999, tá? Eu trabalhava no frigorífico, era um trabalho horrível, trabalho pesado, tinha muito acidente de trabalho, muito uso excessivo de droga naquele lugar e não era um ambiente bacana. E eu tinha um amigo na época, o Tony, que ele vivia falando pra mim, ele falava, pô cara, vai trabalhar com tatuagem, isso aqui não é um lugar legal pra você, porque ele sabia que eu desenhava. Então eu fiquei pensando, fiquei com isso na cabeça, martelando por um tempo, até eu conseguir minha primeira máquina, e fui fazer a minha primeira tatuagem, que foi no Tony, nesse mesmo cara que me incentivava. Então, para quem é tatuador já, aí há muito tempo, vai saber do que eu estou falando. Eu tatuei, a máquina estava com capacitor queimado, era uma fonte de 15 amperes emprestada do meu primo que tinha rádio amador na época. Então ele tinha uma fonte de 15 amperes sem regulagem, e na época eu tinha uma caixinha de Jet France que eu comprei com uma haste, eu não sabia soldar, eu colava ela com Super Bonder. É isso mesmo, eu colava com Super Bonder, não posso mentir para vocês. Então foi assim que eu comecei e assim que eu fiz as minhas primeiras 3 tatuagens, eu diria. A primeira ficou ruim, a segunda ficou horrível e a terceira ficou péssima. Então eu fiquei meio desanimado, resolvi juntar mais dinheiro e comprar um material de qualidade para ver se isso poderia mudar a qualidade do trabalho. E foi o que aconteceu. Eu juntei dinheiro, fui lá na Galeria do Rock, comprei um material melhor e, para minha surpresa, as tatuagens melhoraram. Paguei um cara também na cidade para me ensinar a soldar a agulha e a qualidade da tatuagem melhorou e as coisas foram melhorando e até eu conseguir largar esse emprego no frigorífico e começar a viver da tatuagem. No início, eu vou ser bem sincero, eu não tinha pretensão de ganhar dinheiro não. No início eu comecei a tatuar para tatuar os amigos, era mais diversão do que profissão. Aí com o tempo ela foi virando profissão. Com o tempo eu comecei a passar a ver que dava para ganhar dinheiro com tatuagem e comecei a cobrar um precinho aqui, ali, e quando eu fui ver, eu já estava ganhando um dinheirinho legal com tatuagem. Tá bom? Então esse foi o meu começo. Então o começo foi basicamente escutando o conselho do Tony, né, para eu começar a fazer tatuagem, mas comecei por diversão, hobby, e com o tempo eu consegui largar o frigorífico, né, largar aquele trabalho e começar a viver da tatuagem. Aí, pessoal, com o tempo, óbvio, as tatuagens foram melhorando, eu fui melhorando o material, melhorando o equipamento, até as tatuagens atingirem uma qualidade legal. Em 2012, mais ou menos, eu resolvi tentar a minha primeira carreira internacional. Então, em 2012, eu mandei 10 portfólios, mandei 2 portfólios no final de 2012. Mandei 2 portfólios para o Canadá e 8 portfólios para os Estados Unidos. E, para minha surpresa, 8 estúdios me chamaram, 2 no Canadá e 6 nos Estados Unidos. E aí, uma escolha ali meio baseada no clima do local, eu acabei escolhendo a Flórida, que era um clima um pouco mais parecido com o Brasil e tal, e além de ter praia, um ambiente agradável. Então, em 2013, eu me mudei para a Flórida e lá eu fiquei até 2017. Então, em 2017, eu voltei para o Brasil, mas antes de retornar ao Brasil, eu precisava ver o que estava acontecendo no Brasil, né? Porque até então nos Estados Unidos eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo old school e neo traditional, basicamente esses dois estilos.
Então eu parei para pesquisar, eu vi um movimento de fine line acontecendo na Rússia, um pouquinho na Europa, uma tatuadora de Israel, e às vezes na loja, algumas pessoas me procuravam, alguns clientes me procuravam porque eu conseguia fazer um traço fino também. Então eu pensei, pô, esse negócio de traço fino é uma coisa legal e eu acho que é uma coisa que vai ficar. Então eu comecei a construir um portfólio ali de traço fino, né, de fine line, e voltei ao Brasil em 2017. Em 2016 meu pai estava tendo alguns problemas de saúde, que foi quando eu resolvi voltar para o Brasil. Preparei essa transição, voltei para o Brasil, mas eu não voltei a São Paulo. Eu vim para Brasília, porque lá nos Estados Unidos eu conheci um tatuador que foi fazer guest lá na loja que eu trabalhava, chamado Gringo. E o Gringo, ele era muito famoso, ele é muito famoso aqui em Brasília, né? Então eu acabei conversando com ele e vim trabalhar na loja dele aqui em Brasília. Gringão, um abraço e obrigado aí por tudo. Então acabei vindo trabalhar aqui em Brasília com o Gringo Tatu e as coisas, para minha surpresa, aconteceram muito rápido. Deu um boom do fine line e graças a Deus eu estava no meio desse cenário todo, então eu cresci muito rápido aqui em Brasília. E eu costumo até falar que Brasília, cara, Brasília foi um divisor de águas para mim, porque foi em Brasília que eu comecei a viver confortavelmente da tatuagem. Então a tatuagem me proporcionou uma vida muito boa aqui em Brasília e desde então vem me proporcionando. Mas não foi só essa mudança que ajudou também, que contribuiu para ser um divisor de águas. Como eu falei, eu vim trabalhar com o Gringo e aqui na Gringo Tatu, né, na loja que eu trabalhei com ele aqui em Brasília, eu aprendi muito com ele sobre posicionamento também. O Gringo, ele é uma pessoa que ele, desde aquela época, ele já sabia se posicionar no mercado da tatuagem, entendeu? Então eu aprendi muito com ele sobre posicionamento também. Naquela época, mesmo esse lance de posicionamento não está no hype, entendeu? Então, realmente sou muito grato e essa vinda a Brasília, como eu disse, foi o divisor de águas na minha carreira. E desde então eu venho fazendo fine line, né? Adotei o fine line como meu estilo prioritário. Aí depois veio o microrealismo. Em seguida, o microrealismo já entrou num segundo momento, quando eu estava quase me mudando para a Europa. E é um estilo que me desafia muito, é um estilo que eu adoro fazer, porque é uma higiene mental para mim. Eu faço aquilo lá, é muito detalhe, então eu nem vejo a hora passar. Quando eu vejo assim, já passou um dia inteiro e eu estou tatuando ainda. E para selar tudo isso, para unir tudo isso, veio o storytelling, que é a cereja do bolo, que é o quê? Você contar a história da pessoa através da tatuagem. E quais são os estilos mais usados para isso? Fine line e microrealismo. Então eu juntei tudo isso e hoje, graças a Deus, eu faço storytelling usando essas técnicas de fine line e microrealismo. E é um estilo que eu me apaixonei e estou aí encantado até hoje fazendo isso e sempre procurando me aprimorar e me aperfeiçoar. Pessoal, com relação aos guests, né, como é que surgiu essa onda de guest na minha vida e tal? O guest começou lá em 2013, quando eu fui para os Estados Unidos, né? Então eu fui para os Estados Unidos, foi o meu primeiro pedido de trabalho fora do Brasil. Aí fiquei lá, voltei para Brasília, né? Vim para Brasília. E quando eu fui para a Europa, decidi ir para a Europa, aí que começou mesmo, porque na Europa você tem uma facilidade muito grande de locomoção, né? Os países são muito perto ali. Então aí eu comecei a fazer guest em diferentes países. E foi muito bacana, foi um amadurecimento, um crescimento pessoal muito grande, sabe? Eu aprendi muito a respeitar diferentes culturas, eu aprendi também na parte técnica da tatuagem, que sempre que você está com tatuadores bons trabalhando na loja, tatuadores melhores que você sempre vai evoluir, porque você nunca quer ficar para trás, você sempre quer estar no mesmo nível. Então você sempre se puxa ao máximo. Então isso é até uma dica que eu dou para quem está começando. Nunca se isole num estúdio privado. Vá para estúdios onde tenham tatuadores melhores que você, ou se você quiser ter o seu estúdio privado, contrate tatuadores que sejam melhores que você. Porque aí você vai estar sempre se puxando a se colocar no limite deles para você não ficar para trás. Então isso é uma coisa muito importante para a evolução. Pelo menos é o que foi importante para mim, tá, pessoal? Então tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, esse bate-papo, são experiências que eu tive, são coisas que eu vivi nesses 27 anos de carreira. E uma outra coisa que eu pude observar bastante também é com relação ao mercado, né? Então, assim, o mercado de tatuagem na Europa ele é diferente do mercado de tatuagem no Brasil.
Que nem uma diferença legal assim de falar é que na Europa eu vejo eles respeitando mais o tatuador como artista. E no Brasil eu vejo o tatuador ser tratado mais como prestador de serviço, entendeu? Então esse tipo de tratamento é um pouco diferente. E outra coisa que é diferente também é o lado artístico, né? Porque lá você vai para um museu, você vai para o Louvre, vai para o Museu de Amsterdã, você vê excursão de escolas e muita criança vivenciando a arte ali, vivenciando mesmo a arte. Então as crianças na Europa, desde muito criança, elas têm um conceito artístico muito grande, elas sabem diferenciar estilos de arte. Já no Brasil, a educação artística aqui ela é muito fraca, então assim, mal se estuda a história da arte no Brasil. Então, o conceito de tatuagem é um pouco diferente. As tatuagens na Europa são um pouco mais artísticas do que as tatuagens feitas no Brasil, entendeu? O brasileiro às vezes ele fica um pouco preso àquela modinha, que nem eu vou dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, se você tiver esse tipo de tatuagem, não fique bravo comigo, mas é só um exemplo. O pezinho com o nome da filha, peso, essas coisas. Isso são coisas que você não vê lá na Europa. Eles usam outras formas de representar, sabe, um filho ou um ente querido, sabe? Não dessa forma tão direta, usando escritas ou coisas desse tipo. Eles vão criar uma coisa mais artística. Então, eu acho que esse é um segundo ponto que é bem diferente, tatuar no Brasil e tatuar na Europa. E outra coisa que as viagens me ensinaram é aprender a lidar com a solidão, porque a vida de viajante, a vida de guest é uma vida solitária. Você está na Europa, não pense que os tatuadores, os europeus são amigáveis como os brasileiros são. Então assim, você sente falta da família, você sente falta dos amigos, você sente falta de muita coisa quando você está lá na Europa, você sente falta da comida. Então nem tudo são flores, sabe? Então tem pessoas que romantizam muito esse lado de viajar, de ir para a Europa, de ficar viajando para lá, para cá, mas ninguém fala quando você está 2 horas da manhã com menos 10 graus esperando o trem numa estação, ou quando você está carregando mala com menos 5 graus debaixo de chuva. Ninguém fala quando você perde um voo, quando você perde um trem e tem que ficar horas esperando. O pessoal acha, por exemplo, que na Alemanha os transportes públicos funcionam perfeitamente, mas ninguém fala quando um trem tem 1 hora, 2 horas de atraso e você tem que ficar esperando lá no frio. Então assim, tem bastante perrengue também, tem bastante pontos a se considerar, entendeu? Mas no geral, essa vida de guest vale a pena, é crescimento pessoal, é crescimento profissional, e eu aconselho a quem puder fazer um guest, faça um guest, sabe? Nesse grupo fechado que eu comentei do WhatsApp, a gente também dá bastante dicas para quem quer construir uma carreira internacional, como desde o início, como criação de portfólio, criação de identidade própria, posicionamento, tudo isso para você conseguir solicitar um pedido de guest numa loja que te aceite, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui é por que eu criei esse canal, pessoal? Por que eu quero dedicar um tempo a esse canal do YouTube? Para quem não sabe, em 2013, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um canal no YouTube que ajudava as pessoas a começar no mundo da tatuagem, que dava dicas, que ensinava. E esse canal foi um projeto que ficou parado, depois eu perdi a senha do canal e não consegui mais reaver o canal. Inclusive, depois eu quero fazer até uns vídeos reagindo a esses vídeos antigos que eu tinha nesse canal, entendeu? E era um projeto antigo que eu tinha para ensinar, eu sempre gostei dessa área educacional, porém, devido à grande demanda de trabalho que eu tinha na época, eu acabei parando de postar e depois eu perdi a senha, aí eu meio que desencanei um pouco. Mas uma coisa até legal de falar é que nessa época tem pelo menos uns 3 tatuadores renomados hoje que me pediam dicas naquela época. E isso é muito legal de ver, é legal ver a evolução das pessoas, sabe? E falando de guest também, de evolução das pessoas, eu tive a primeira escola de tatuagem aqui de Brasília. Então eu tive alguns alunos que já são tatuadores profissionais aqui em Brasília hoje. Inclusive eu fiquei muito feliz em ver que um deles está saindo agora para a sua primeira turnê internacional. Então eu fiquei muito feliz, cara, e muito realizado mesmo como professor, porque a missão do professor é essa, cara, é fazer os seus alunos serem melhores que você. Então eu vendo esse meu aluno saindo em turnê internacional, fiquei muito feliz, de verdade, e espero que um dia seja você aí que está me assistindo. Então é isso, pessoal, eu não criei esse canal por hype, sabe, eu não tenho esse tipo de ego, eu criei esse canal mesmo para conexões reais, sabe, para
para ajudar mesmo a quem está começando no mundo da tatuagem e, se possível, encurtar o seu caminho, sabe? Para você não cometer todos os erros que eu cometi. Porque, óbvio, durante minha carreira eu cometi muitos erros, mas muitos erros mesmo. Erros que me fizeram perder muito dinheiro, erros que me fizeram perder muito tempo. Então, assim, se a gente puder evitar esse tipo de erro, é melhor porque a gente atinge o objetivo mais rápido. E, pessoal, no meu Instagram, eu tenho 2 Instagram, na verdade, que eu estou usando hoje, né? É o jordan.fine.tattoos e o jordan_art_and_co. O Jordan Art Co é a minha escola de tatuagem aqui em Brasília. E o Jordan Fine Line Tattoos é o meu perfil pessoal, onde eu posto minhas tatuagens, as minhas viagens, onde eu posto a minha vida, o meu dia a dia. Então, se faz sentido para você também, vai lá, segue o perfil, tá bom? Acompanha lá que tem muita coisa bacana. Bom, pessoal, e o que você vai ver aqui nesse canal? Pessoal, aqui no canal eu vou postar viagens, vou postar bastidores de viagens, eu vou postar dicas de tatuagem, dicas sobre lugares, conversas reais com tatuadores nacionais e internacionais, mostrar também lojas, estúdios aqui no Brasil, estúdios na Europa, na Ásia, na América. Então tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Então, se esse conteúdo todo que eu falei para você faz sentido e você quer acompanhar, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente e tamo junto, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, que esse vídeo já se estendeu bastante. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!